O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus voltou ao templo. Enquanto ensinava, os sumos sacerdotes e os anciões do povo aproximaram-se dele e perguntaram: com que autoridades fazes estas coisas? Quem te deu tal autoridade? Jesus respondeu-lhes: também eu vos farei uma pergunta. Se vos me responderdes, também eu vos direi com que autoridade faço estas coisas. De onde vinha o batismo de João? Do céu ou dos homens? Eles refletiam entre si e disseram: se dissermos do céu, ele nos dirá por que não acreditaste nele. Se dissermos dos homens, temos medo do povo, pois todos têm João Batista na conta de profeta. Eles então responderam a Jesus: não sabemos. Ao que Jesus também respondeu: eu também não vos direi com que autoridade faço estas coisas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos, irmãs, adentramos dentro da terceira semana do Advento. Acendemos a terceira vela. Cada uma dessas velas, além de lembrar o tempo da espera para a vinda do Senhor, a primeira vinda, ela também nos traz uma mensagem. Ela nos lembra de um personagem importante. O profeta Isaías, por excelência, ele representa todos os profetas que preparavam a vinda do Salvador. O João Batista, ontem ouvimos: quem és tu? Dize-nos. Ele vai dizer: eu sou a voz que grita no deserto. A Virgem Maria, personagem mais importante deste tempo. A mãe que aguarda o nascimento do seu filho. A Igreja celebrou nestes dias, dia 8, a Imaculada Conceição e dia 12, Nossa Senhora de Guadalupe, padroeira da América Latina. E por fim, o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é o personagem mais importante. O Espírito do Senhor está sobre mim, disse o profeta Isaías, e Jesus vai responder e vai repetir estas mesmas palavras, iniciando sua vida pública depois do batismo. Ao Virgem Maria, o arcanjo anuncia: eis que à sombra do Espírito Santo conceberás um filho. E quando o arcanjo aparece a José, vai dizer: não tenhas medo de tomar Maria como esposa, pois ela concebeu do Espírito Santo. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Portanto, o Advento é um tempo de espera,
espera alegre como uma mãe que espera o nascimento do seu filho, pois é uma espera muito cuidadosa. Esta alegria só vai se manifestar plenamente quando a criança nascer. No entanto, como comunidade da igreja, estamos aguardando o retorno, a vinda gloriosa do Senhor. E precisamos esperar, ansiosos, porém de olhos abertos. Exatamente a liturgia da palavra do dia de hoje alerta-nos para termos os olhos abertos diante deste processo de preparação para a vinda do Senhor. Olhos abertos para não nos deixarmos enganar pelos falsos profetas. Vamos ouvir hoje exatamente na primeira leitura. Os falsos profetas que, podemos dizer, pegam carona neste tempo tão especial para nós. Uma destas falsas profecias, ela vem do comércio. Basta lembrar, domingo retrasado, não sei como foi ontem, a Rua 25 de Março, lá em São Paulo, lotadíssima. Eu sei que é importante fazer compras, mas o verdadeiro presente que nós podemos oferecer, dar uns aos outros, imitando a bondade de Deus Pai que nos dá de presente seu Filho Jesus, é o amor. O Evangelho de hoje também nos convida a termos os olhos abertos. Enquanto Jesus estava ensinando no templo, ele recebe a visita das autoridades, que querem desmerecer o seu ensinamento. A pergunta: com que autoridades fazes isto? Quem te deu tal autoridade? Muitas vezes também nós queremos saber como é que Deus pode fazer ou deixar de fazer algo em nossa vida, na vida de alguém que conhecemos. Mas Jesus é enfático. Tal curiosidade provém da soberba, do desejo de controlar a ação de Deus em nossa vida. E Deus é soberano, Deus é livre. Usa todos os meios para nos salvar. Por isso Jesus coloca a pergunta também. Eu vos responderei, se me disseres de onde vem o batismo de João Batista. E eles não conseguiram dar esta resposta. Se dissermos que vem de Deus, por que então não acreditastes na palavra de João Batista? Se dissermos que vem dos homens, todo o povo considera João Batista como profeta, um grande profeta. E ontem vimos claramente um profeta humilde. Não sou eu o Messias. Eu sou a voz que grita no deserto, preparar o caminho do Senhor. Esta mesma mensagem do profeta João Batista ressoa neste advento. Preparai o caminho para o Senhor. A primeira leitura nos traz um personagem do Antigo Testamento, ainda no tempo de Moisés, no tempo enquanto o povo da Antiga Aliança tentava entrar na terra que lhes foi prometida. Precisavam vencer a resistência de muitos povos, especialmente de madianitas. Este profeta Balaão é um profeta pagão.
convidado para profetizar contra o povo de Israel. Mas ele não consegue, porque o Espírito do Senhor o inspira, o guia para exatamente proclamar a bênção deste povo. Vale a pena ouvir estas palavras do profeta. Ele disse: como são belas as tuas tendas, ó Jacó, tuas moradas, ó Israel. Elas se estendem como um vale, como jardins ao longo de um rio. Mas o profeta é obrigado de falar contra Israel. Ele não consegue. A ponto que, num texto que é mais largo, ouvimos também que até sua jumenta manifestou a vontade de Deus. Quando o profeta percebe isto, ele começa também a profetizar em favor do povo de Israel. Uma frase muito importante hoje. Uma estrela sai de Jacó e um cetro se levanta de Israel. Nós interpretamos este texto como texto messiânico, como texto que prepara a vinda do Senhor. De certa forma, isto já se cumpriu no tempo do rei Davi, quando unificou todas as tribos de Israel. Venceu todas as batalhas e começa um tempo de paz. Mas, na verdade, esta profecia fala de Jesus. Uma estrela sai de Jacó, um cetro se levanta de Israel. Este texto exatamente nos fala dos olhos abertos. Oráculo de Balaão, filho de Beor, o homem que tem olhos abertos, quando ele enxerga que até a jumenta era capaz de enxergar a presença de Deus, a presença do anjo no seu caminho, ele começa a abençoar o povo de Israel. O tempo do advento é o tempo de vigilância, de não cochilarmos. Portanto, temos que ter olhos abertos a tudo aquilo que acontece ao nosso redor. É verdade que este Natal vai ser diferente, é um tempo de pandemia. Muitas vezes, provavelmente, vamos ficar em grupos pequenos, em família apenas reduzida ao mínimo. Mas mesmo assim nós podemos enxergar a presença de Deus no meio de nós. Quando damos atenção à preparação do nosso coração. O presente é importante, é um símbolo, sinal do nosso amor, mas muito mais vale um coração aberto. Um coração a qual o caminho é desimpedido. O perdão que devemos dar. Às vezes um aceno, talvez não vai ser possível dar um abraço a todos. Precisamos ser exatamente mensageiros desta presença de Deus no meio de nós. A liturgia de ontem nos falava muito. O Espírito do Senhor nos ungiu, nos enviou. Jesus interpreta este texto em sua própria pessoa, sua própria missão. Mas pelo batismo nós pertencemos a Cristo. Quando ele partiu, ele nos deixou em missão, exatamente anunciar a presença de Deus no meio de nós. Neste tempo da pandemia, é muito importante ter esta coragem e a certeza que, apesar de tudo isto, Deus está conosco. Levar esta certeza aos doentes,
àqueles que sofrem. Isto que significa ter olhos abertos e reconhecer Jesus e a sua autoridade para conosco. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, Para sempre seja louvado.